irmãos que puderem, para estarem sobre os seus pés, para lermos a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Neemias, capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Gostaria de perguntar aí se porventura alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez, para que possamos conhecer. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão próximos aqui. Amém. Receba o carinho da igreja. Irmão, para um pouquinho, olha para o irmão que está do seu lado e dá um sorriso, dá uma paz do Senhor. Irmãos, nós falamos que alegremos quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos na casa do Senhor. Então nós estamos alegres. Amém? Alegremos quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então estamos alegres. Estamos alegres. Maravilha. É isso mesmo, irmãos. Vamos ver então. Eu vou ler como está projetado ali. Diz bem assim: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Próximo versículo. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, lê comigo: o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Próximo versículo. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Os irmãos que puderem podem tomar os seus assentos. Queridos, hoje nós estamos aqui em glorificação ao nome do Senhor acima de qualquer coisa. E quando nós lemos aqui o livro de Neemias, todo mundo conhece bem a história que aqui é narrada. O livro de Neemias fala, o assunto central é acerca de uma reconstrução, de uma reforma dos muros de Jerusalém que tinham sido destruídos, derribados. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de ressaltar qual é o tema da mensagem dessa noite. O tema da mensagem, não sei se todos viram a projeção, mas é reforma pela palavra. Por que estamos falando sobre isso? Nesta semana, no dia 31, nós comemoramos 506 anos da reforma protestante. E todo cristão reconhece que isso foi um acontecimento, um marco na história da humanidade e um marco na vida do cristão. Mas, para um pouquinho, antes nós falarmos sobre reforma, sobre o livro de Neemias, quando eu falo para você aqui agora a palavra reforma, esquece reforma protestante por enquanto, esquece o livro de Neemias. Quando eu falo para você agora reforma, o que remete na sua mente? Mudança, acerto, trabalho, mais o que? Obra, mais o que? Fechar as brechas. Também. Se for parar para pensar assim, eu poderia resumir como uma mudança da condição que ele está, pode ser? Pensando numa casa, se eu fazer uma reforma, que essa semana a gente começou a fazer algumas atividades, alguns reparos, é uma mudança de como a situação estava e como passou a ficar. Amém? Quando eu falo para você mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de tantas coisas, a primeira reação que você tem é boa. Você começa a se travar todinho, tem uns que tá tipo nervoso, começa a tremedeira. Quando a gente fala de mudança, de mudar a situação como você está, mudar a casa, de reformar a casa, ou reformar, às vezes mudar de emprego, causa um certo desconforto, não causa mesmo? Amém? É realmente sair da zona de conforto. A nossa mente, o nosso cérebro, a nossa vida,
Nós queremos sempre ir para a zona de conforto. Nosso cérebro, ele trabalha assim: o que eu posso fazer diante das circunstâncias para eu entrar numa zona de conforto? E assim, eu estou aqui, ninguém mexe, já conheço, já domino isso aqui, estou sossegado, eu sei fazer as minhas atividades em casa, no trabalho, aqui na igreja. Mas quando a gente fala sobre reforma, representa mudança. Confrontar aquilo que é a sua zona de conforto, que são os seus argumentos, os meus argumentos, os nossos conceitos, trocar tudo isso, mudar em prol de um propósito maior. Amém? Está comigo? Vamos à palavra então. Projeto, por favor, isso. Efésios 2, 21. Por enquanto estamos falando só da palavra reforma, né, irmãos? Daqui a pouco nós vamos entrar sobre a reforma protestante e no texto propriamente dito. Efésios 2, 21, para que os irmãos possam acompanhar comigo. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Próximo. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Não sei se os irmãos notaram, mas no versículo anterior fala que nós somos edifícios bem ajustados. Ajustado é você deixar solto. Ajustado o quê? Ajuste, certo? Adaptar, moldar, regular. Mas ele cresce. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A sua casa, quando você quer crescer, o que você tem que fazer? Reformar, não tem? Você quer? Aqui eu tenho um espaço de terreno, eu quero aumentar um pouquinho aqui a minha casa, aumentar o terreno. O que você faz? Começa a quê? Quebrar a parede, né? Eu vou quebrar essa parede, que eu vou aumentar, que eu vou passar aqui. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Todos nós aqui queremos crescer. Profissionalmente, família, filhos, tem uns que tem uns 3, 4, 5 filhos aí. Nem que ele não viu, não. Crescer espiritualmente. Mas muitas vezes nós não queremos fazer, sabe o quê? Ser difícil, bem ajustado. Às vezes nós não queremos quebrar muros, paredes, conceitos, aquilo que a gente carrega dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Mas, meu irmão, se eu e você queremos crescer nessa vida, mas acima de tudo, crescer na vida espiritual com Deus, precisamos deixar que as nossas vidas, que eu e você sejamos reformados, reconstruídos, que aquilo que são as paredes, aquelas que são, às vezes, os conceitos que você carrega a sua vida toda, que às vezes o seu pai passou, a sua mãe passou, que a vida te passou, precisam ser quebrados, para que você possa ser um edifício bem edificado na presença do Senhor, para que você possa ser morada de Deus, você possa ser habitação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Quem aqui quer ser reformado pelo Senhor, reconstruído, remoldado pelo Senhor? Quem está disposto a passar por essa reforma, por essa reconstrução, quebrar às vezes coisas que você carrega 10, 20, 30, 40 anos, a sua vida toda. Mas, sabe o que é interessante? Essa reforma, essa reconstrução, não está baseado na minha palavra, que eu, Felipe, ou do pastor, daí, do pastor Volmer, da igreja EGV, mas a palavra do Senhor nos mostra em Efésios em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que não há nenhum outro alicerce, nenhum outro fundamento, a não ser Jesus Cristo. Meu irmão, a sua vida, a minha vida, ela tem que estar firmada na rocha, na palavra de Deus, Jesus. Aí essa construção, ela vai persistir em diversas adversidades da vida. E nesse momento, nós já falamos o que é reforma, certo? Reforma de uma construção, de uma casa. Eu quero que você venha comigo numa construção. Vamos pensar agora num quebra-cabeça de 4 pedaços apenas, tá? Não vou fazer aqueles de 5 mil que alguns fazem, não. 4 pedaços apenas. Um pedaço, vou falar sobre a reforma protestante, o que ela é, o que ela representa na história. Vou falar qual é o poder da reforma pela palavra.
O poder da palavra em reformar, em reconstruir, em remodular a nossa vida. Vou falar sobre a reforma no texto que nós lemos aqui, Neemias 13, e por fim, a reforma, a reconstrução de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Você está aqui? Você está comigo? Vamos juntos? Então vamos lá. Primeiro eu te pergunto, por que eu preciso saber de história? Porque eu odiava história na escola, eu reprovava, eu podia passar uma nota baixa. Por que a gente precisa saber de história? A história é a nossa pedagoga, ou seja, ela nos ensina muitas coisas que aconteceram ao longo da humanidade, e para nós cristãos também o que aconteceu na igreja, a história da igreja. E conhecer a história da igreja é conhecer a nossa história, nós não podemos ignorar. Inclusive nós vemos relatos na Bíblia, principalmente em Salmos, que o povo ele relatava que as histórias elas eram passadas de geração em geração. Os pais falavam para os filhos, né, ia passando de geração em geração. Tem gente que então tem umas 5 gerações aqui na igreja, do lado direito aqui, vai passando, enche metade da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. E vai crescer mais, tá? Vai crescer mais. É passar de geração em geração. Os ensinamentos eram perdurados. Da mesma forma também, nós precisamos de conhecer a história. Não estou aqui, irmãos, para defender teologia A, B, C, D. Não é a nossa proposta. Não é a nossa proposta. Mas é importante nós sabermos qual foi a história da reforma protestante. Voltando um pouquinho lá na época de Jesus, assim que ele morreu, ressuscitou, a igreja primitiva ela nasce após o Pentecostes e ela cresce. O que começou a acontecer com a igreja? Perseguição, amém? A igreja começou a ser perseguida. E daí que os reis, os imperadores acharam o que acontecia? Persegue, mata o cristão e a igreja acaba. O que aconteceu com a igreja? Ela cresceu mais. Ela cresceu mais e mais e mais, e ele foi expandindo, saiu de Jerusalém até os confins da terra. E aí a estratégia mudou. Se eu percebo, mato e ele só cresce, vamos fazer o seguinte: vamos unir, vamos nos ajudar para a igreja. Isso aconteceu lá na igreja primitiva, tá, irmãos? 100, 200 anos depois de Cristo, ele foi passando. E essa história foi continuando. Reis, impérios foram passando ao longo do tempo, que cresceram, e a igreja ela foi se tornando, irmãos, vinculada ao Estado, aos imperadores, aos reis, e foi se tornando poderosa, crescendo. A igreja dominava, tinha bens, posses, terras. A igreja era o centro de tudo, dominava política, economia, arte, religião, dominava tudo. Tinha até um representante de Deus na terra, o Papa, ele era considerado representante de Deus na terra. Ele julgava as causas diárias, mas também até se você era salvo ou não, se você era perdoado ou não. Os padres, de novo, nós estamos para criticar a religião, tá, irmãos? Essa é a história. Os padres ali, as pessoas chegavam aos padres e falavam assim: olha, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí o padre: não, faz isso, e você está perdoado. Então, esse era o contexto que ele estava. A igreja muito rica, poderosa, com bens, mas ela estava pobre, em descrédito, com corrupção, com promiscuidade, com prostituição envolvida, com tirania, com abuso de poder, com intervenções diárias do Papa, da igreja, no dia a dia. Tinha privilégios. Não só isso, se vendia as famosas indulgências. Bom, eu sei que história, às vezes a pessoa começa a se desconectar, história trava a mente, não ouve mais. Espera um pouquinho, dá só 2 minutinhos e a gente encerra a parte de história, para a gente entrar no texto propriamente dito. Então havia toda essa venda de indulgências, que era o quê? Você ia lá, pecava e comprava o perdão. Comprava pedaços de madeira da cruz, comprava tantas outras coisas.
você comprava a salvação. Então, a salvação não era tão aquilo que Deus fazia, mas era do que você fazia. O seu esforço, o seu mérito, o seu trabalho, você ia lá e comprava. Era como se fosse comprar a bênção. Além disso tudo, além desse balcão de negócios, o poder, o conhecimento estava na mão da igreja. Então o culto era em latim. Vou fazer um culto latim aqui, tá, irmãos? Hoje aqui, todo mundo sabe latim aqui? Não? O Thiaguinho sabe. Poliglota. O poder, o conhecimento estava na mão de poucas pessoas. A Bíblia, o culto era em latim, então poucas pessoas conheciam. Então é muito fácil de você tornar a população um povo massa de manobra. Alguma vez que o Papa, o padre ali, a pessoa à frente falasse, era nele, porque ele não conhece latim. E a igreja usou isso a favor deles, a igreja, para colocar o que eram os ideais deles. Esse período foi o período da Idade Média, em torno de 400 e poucos anos depois de Cristo, até 1400 depois de Cristo. Iniciou uma transição do período de renascentismo, com ideias humanistas, ou seja, que o homem é o centro do universo, que a sua razão, você tem um poder na sua mente, que o homem é o centro de tudo. Irmãos, vai juntando essas pecinhas aqui. Igreja com poder, riqueza, mas coração vazio, corrupção, promiscuidade. Que o homem é o centro de tudo. Deus saiu do centro e o homem entrou no centro. Você está entendendo qual é esse momento que a gente está falando lá atrás? Difere do momento de hoje, irmãos? Olha ao seu redor. Olha, às vezes dentro de nós, às vezes nós estamos pensando assim, achando que nós vamos conseguir a salvação pelo nosso mérito, pelo que eu faço. Porque eu vou dar o dízimo que eu vou ser salvo. Porque eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, eu vou ser salvo. Irmãos, nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, mas nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por mim e por você. Ele já pagou o preço foi pago. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Em meio a todo esse cenário, a igreja foi se adaptando, se moldando a tudo isso que ele passava. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a história, uma certeza nós temos, que Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus para mudar o cenário onde estão, para mudar o ambiente. Meu irmão, não sei se você está entendendo qual é o meu chamado e o seu chamado, mas o meu chamado e o seu chamado é para ser luz do mundo, é para mudar onde nós estamos. Deus colocou algo dentro de mim e de você, não para nós retermos simplesmente, mas para nós mostrarmos a essência de Jesus. E Deus levantou homens e mulheres para levar, para mudar essa situação, para fazer com que eles voltassem ao propósito inicial. Sempre há na história o remanescente fiel. Enquanto o Espírito Santo de Deus está aqui, operando em nossas vidas, sempre há e sempre haverá o remanescente fiel. Hoje eu estou olhando aqui alguns remanescentes fiéis. Ou é só eu que estou aqui? Eu estou olhando aqui muitos remanescentes fiéis, não? O Espírito Santo já ardeu no seu coração nessa noite? Já sentiu vontade de glorificar? Sentiu vontade de se entregar ao Senhor? Eu estou vendo remanescentes fiéis. E na história muitos passaram. Não vou citar todos, é claro. Nós teremos depois um momento para estudo bíblico sobre a reforma. Mas a reforma protestante, ela surgiu para resgatar, para reformar o caráter da igreja, o coração. Não era as costas, mas era o coração. Retornar às doutrinas bíblicas, aquilo que é a essência da palavra, a escritura. E alguns homens, como o John Wycliffe, antes de Lutero, ele traduz a Bíblia para inglês. Ali vários homens que denunciaram a situação da igreja diante de todo esse cenário que nós falamos. Ele foge para não ser morto, e mesmo depois de morto ele foi torturado. John Huss foi queimado vivo diante do seu posicionamento contra o enriquecimento da igreja, contra tudo isso que nós falamos, as indulgências. Savonarola, em 1498, ele condenava também todos os desvios da igreja, do Papa. Ele foi enforcado e queimado em praça pública. Você está disposto? Olha a facilidade que nós temos hoje com a palavra, que disposto para nós, a riqueza que nós temos.
Mas tudo isso foi por um propósito, até que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele orando, lendo a palavra, ele escreve as 95 teses e coloca na porta do castelo de Wittenberg. Ele condenou várias práticas, inclusive das indulgências. E ele coloca ali o principal testamento, quando ele para os irmãos terem noção que ele se autoflagelava, tentando entender por que ele não conseguia ser salvo. Até que ele entendeu, principalmente no livro de Romanos, no livro de Gálatas, que a salvação era somente pela fé e não pelas obras. Tudo mudou, irmãos. Tudo mudou. Todo aquele cenário foi revertido. Iniciou realmente a reforma. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, espalha pela imprensa, e a Bíblia se popularizou, cresceu, avançou. Muitos outros seguiram, aliados, seguidores daquilo que foi falado de todos os pré-reformadores, reformadores, depois os puritanos, avivalistas, até chegar ao dia de hoje. E aqui a gente encerra a parte da reforma protestante. Eu te pergunto, irmãos, esses homens, a palavra do Senhor, e alguns desses que nós falamos, sofreram por amor à palavra. Isso não te comove, irmão. Isso não mexe dentro de você. Você às vezes tem 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias dentro de casa, fora as Bíblias traduzidas no celular. Isso não te comove, irmãos. Tantas pessoas que dedicaram o seu tempo, a sua vida por amor à palavra, e qual é o valor que eu e você temos dado à palavra hoje? Os ensinamentos que foram deixados, será que isso parou, morreu no passado? Isso não te comove. Mas uma coisa nós sabemos: a palavra nos garante: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós conhecemos a verdade, e a verdade ela tem o poder de libertar a sua alma, não só daquilo que são as coisas dessa vida, mas libertar do pecado, do sentimento de culpa, de libertar de você mesmo, da sua razão, e mostrar que há esperança em Cristo Jesus. E mais ainda, irmãos, às vezes quando nós olhamos para a reforma, para todo esse contexto, nós começamos a pensar assim: mas a igreja A, a igreja B. O próprio pastor René Dias Lopes, que ele tem referência para todos aqui, ele fala: às vezes eu pergunto para o irmão, como você está? Você está em Cristo? Você está firme? Aí a pessoa responde bem assim: sim, eu sou presbiteriano. Não, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou igreja tal. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia nos ensina? Que mediante Cristo Jesus, nós não falamos mais, como diz a palavra, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não há mais grego, não há mais judeu, não há mais homem, não há mulher, não há mais escravo ou liberto, não há mais circunciso e circunciso, mas todos somos um só em Cristo Jesus. Não sei se você está entendendo, irmão. Eu e você, diante de Deus, como família em Cristo, nós somos um só corpo, um só corpo. Não há mais separação, diferença entre nós. Cada um aqui tem a sua história, é verdade, mas Deus não olha para nós assim como rótulos. Essa aqui é a igreja A, essa aqui é a igreja B, essa aqui é a igreja C. Deus olha para nós como uma só igreja. Você faz parte dessa igreja em Cristo Jesus? Isso está dentro de você, irmão? Somos uma só igreja em Cristo Jesus. Estamos falando isso aqui, irmãos, como o próprio Paulo diz. Nós estamos aqui para demonstrar conhecimento. Não estamos aqui para competir letra. Quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem mais ou menos conhecimento. Não é o nosso propósito. Mas Paulo diz bem assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós não estamos aqui para ficar tentando te persuadir pela sabedoria e conhecimento, até porque eu não tenho a sabedoria e esse conhecimento que muitos outros homens têm, mas estamos aqui para compartilhar o poder da palavra do Senhor. Você já colocou essa primeira pecinha? Entendeu o que é reforma? Tenho certeza que muitos já conheciam. Mas o que nós queremos trazer aqui? Uma segunda pecinha, essa reforma pela palavra. O que tinha de muito especial
especial, irmãos, essas pessoas. Eu citei alguns. Tinha alguma coisa de muito especial neles? Assim, algo extraordinário. O que eles faziam para entender a fundo a palavra? Eles liam a palavra. Eles debruçavam não só 10 minutinhos que a gente pega e fala assim, ô, fala comigo na palavra, e pum, essa palavra foi boa hoje, hein? Antes de dormir. Não. Eram horas e horas e horas, às vezes reclusos, no castelo até mesmo, para entender mais a fundo a busca incessante pela palavra. E você acha que a palavra ela perdeu o poder? Não, no passado a palavra era poderosa, mas hoje em dia, não, acho que hoje tem coisas um pouquinho mais avançadas. A palavra a gente já. Sabe como é que começa a Bíblia? Na criação? Como é que era a terra? Sem forma e vazia. O que Deus falou? Haja luz. A terra era sem forma e vazia. Sabe o que eu vejo? Desde a criação, Deus já está operando uma reforma. Desde a criação, Deus já está moldando tudo aquilo que às vezes o nosso olhar vê. Eu e você, nós não temos forma, somos vazios, não merecemos nada, mas Deus olha para mim e para você, coloca uma luz. Aleluia, meu Deus. Coloca uma luz. Glória a Deus. Deus está se revelando a mim e a você. Esse é o poder da palavra de moldar, de mudar o ambiente, de transformar. Glória a Jesus. E tantos homens, na palavra nós vemos que foram instrumentos de Deus para levar a palavra. Tantas pessoas que Deus falou claramente e usou para até mesmo mudar a situação em que eles estavam. Vemos em Hebreus uma lista enorme de homens e mulheres que tiveram fé no Senhor, que Deus colocou uma fé presente, um dom, colocou dentro do coração deles. Deus operou grandes coisas. E aí, nós temos falado aqui muitas vezes, como é que essa fé ela é gerada nos nossos corações? Como é que é? A fé é gerada nos nossos corações. Qual o versículo? A fé vem pelo? Eu ia ouvir a palavra de Deus essa noite? Amém? Tenho certeza que a fé está sendo gerada no seu coração, porque é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela tem poder, ela é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada que divide a alma e o espírito. Ela é pão, ela é alimento. Ei, irmão, é a palavra do Senhor que te consola, que te conforta, te fortalece, te dá esperança, que acrescenta fé no seu coração. Ela ilumina o seu pé, os seus pés, a sua caminhada. Ela aponta o destino. Ela é verdade que liberta. Essa é a palavra do Senhor. Fechamos a segunda pecinha. Vamos entrar então agora, de forma rápida, até na passagem de Elias. Terceira pecinha, você está comigo? A primeira é a reforma protestante, a segunda, o poder da palavra, reformando a nossa vida. E agora a terceira pecinha, Neemias. Todo mundo conhece a história que se passa. E assim como nós falamos, o contexto histórico da Idade Média, de crescimento da igreja, um pouquinho antes aqui no livro de Neemias, o contexto era bem similar, irmãos. A igreja, não a igreja, o povo do Senhor foi crescendo, os impérios foram crescendo, conquistando territórios. E nós vemos que o reinado de Salomão foi grandioso, riquíssimo. Olhando todo o início lá, Saul, Davi, Salomão, reinado grandioso. Mas após a morte de Salomão, inicia-se uma divisão: reino do norte, reino do sul. Reino do norte, meu Deus, ali no reino do norte o negócio foi feio. Ninguém seguia a Deus, ninguém ouvia a voz de Deus, o negócio foi feio. No reino do sul, alguns ainda ouviam a voz do Senhor, alguns ainda não obedeciam, queriam entender a voz do Senhor, ficavam altos e baixos. Mas ao final, desobedeceram, mataram os profetas, negaram a profecia. E o que aconteceu com o povo do Senhor? Foi levado cativo para Babilônia. E o Senhor estava alertando: vocês se convertem, gente, pelo amor de Deus, converte. Mas não deram ouvidos, foram levados cativos para Babilônia, ficaram 70 anos. Muitos foram levados de Jerusalém para
Babilônia. E o que aconteceu também com o reinado da Babilônia? Cresceu, poderoso, crescimento, poder, orgulho, em seguida, destruição. E ali, o reinado da Babilônia foi desfeito, o Império Medo-Persa dominou, e não só, ao invés de dominar os cativos ali, de levar os cativos, o Império Medo-Persa mudou um pouco o contexto. Ao invés de só levar, tirar da terra, eles permitiram, você pode voltar lá para a sua terra natal, não tem problema não. Ou seja, começaram a se misturar. Esse império dominou, começou a ter relação com o povo. Não, está tudo certo, somos todo mundo o mesmo povo. E aqui o contexto de Neemias mostra o rei Ciro, o rei Artaxerxes, a história de Neemias, mostra que os reis permitiram que o povo do Senhor começasse a voltar para Jerusalém, voltar para Judá. Alguns voltaram, outros não. Vemos Zorobabel iniciou a reconstrução do templo, Esdras até chegar a Neemias com a reconstrução dos muros. E Neemias, ele estava em condições muito boas, muito tranquilas. Ele era copeiro do rei Artaxerxes lá do Império Medo-Persa. Falando como jovem aqui, estava tranquilo, né? Suave lá, de boa. Mas algo mudou na vida dele. Chegou para ele a palavra de que o reino estava destruído, o reino de Judá estava destruído, a cidade estava destruída, o templo estava tudo destruído. Isso moveu o coração dele de uma tal forma que ele não aceitou essa condição, não. Senhor, me permite eu ir lá ajudar o povo, Senhor. Ele colocou no coração dele de ir lá participar da reconstrução dos muros. Esse propósito. O que era destruição moveu o coração dele para reconstruir. A verdade é que ao longo dessa reconstrução ocorreram distrações, pessoas que tentaram se opor, tentaram até mesmo se misturar. Mas ele tinha a fé, a certeza daquilo que ele tinha colocado no seu coração, que Deus tinha plantado no seu coração. E nesse texto que nós lemos em Neemias 13, mostra já um outro momento. Aconteceu toda a reconstrução dos muros, oposição, distração, mistura, tentando desanimar, até que eles conseguiram reconstruir os muros. Aí Neemias ele sai por 12 anos, ele sai de Judá, volta para o reino dele. Quando ele volta para Judá, para Jerusalém, ele vê a situação totalmente oposta. Tudo que estava, a reconstrução física até foi mantida, mas o povo já estava distante. O povo tinha esquecido o que eram as promessas do Senhor, começaram a misturar as práticas pagãs, começou a misturar com o povo da época. Irmãos, para um pouquinho agora. Nós falamos do momento da igreja de reforma protestante. Falamos do momento da história aqui que nós lemos, história de Neemias. A história hoje, será que ela não se repete, não? Ao longo do tempo nós vemos crescimento, poder, orgulho, destruição. Desde os reinos de Israel, na Idade Média, um afastamento, destruição. Eu quero falar para você, para mim e para você. Às vezes na nossa vida, na nossa casa, ou até mesmo nas igrejas, nós vemos o crescimento. Às vezes a minha vida profissional está crescendo, comprei um carro novo, um apartamento novo, outro apartamento, a empresa está crescendo. Às vezes nós vemos muitas coisas crescendo na nossa vida, prosperando. Mas quando olha para a palavra, para esses exemplos que eu trouxe aqui, dos reinos, crescimento, poder, orgulho, destruição. Nem tudo que está crescendo na sua vida, nem tudo que está prosperando na sua vida, nem tudo Deus está provando. Tem coisas que na sua vida você está achando que está dando certo, que Deus está no negócio, que Deus está te honrando. A prosperidade no mundo, aquilo que você acha que está bom, não significa aprovação de Deus. Às vezes você coloca o seu coração tanto em algo, em um bem, ou até mesmo na sua família, você acha que está dando tudo certo, mil maravilhas. A aprovação de Deus não representa que a sua prosperidade, o seu crescimento não representa a aprovação de Deus. Davi, quando ele pecou, ele poderia perder o seu palácio, o seu império. Sabe o que ele pensou? Ele ia perder o palácio dele, irmãos.
Ele pediu o reino, o império. Mas sabe o que ele pediu? Senhor, não me lances fora da tua presença, nem a parte de mim o teu Espírito. Meu irmão, eu e você possamos querer conquistar qualquer coisa nesse mundo. Bens, e Deus faz, Deus tem feito, mas nada disso tem valor. Deus não aprova às vezes aquilo que você está colocando, o seu coração está crescendo, porque às vezes o seu coração está tão nisso que isso te afasta de Deus. Mas quando você pede, Senhor, não retire de mim, não se afaste de mim, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Aí o Senhor visita o seu coração, Deus conforta o seu coração, renova o seu vigor físico. Meu irmão, sabe o que eu e você precisamos? Nós não precisamos do crescimento nessa vida. Buscamos sim, trabalhamos, aqui não tem ninguém à toa não. Nós trabalhamos, que a Bíblia nos ensina a trabalhar, às vezes em casa, às vezes no dia a dia, onde for, nós trabalhamos, dentro de casa, fora de casa. Mas a prosperidade para mim e para você não é ter tesouros aqui na terra, mas a nossa prosperidade é ter tesouros no céu. Por isso nós pedimos, não afaste de mim o teu Espírito Santo, não afaste de mim. Nós precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor. Em Neemias 13 mostra o cenário, alguns aqui colocam até na epígrafe, com as últimas reformas de Neemias. Como nós estamos vendo aqui, ao longo do tempo houve várias reformas, amém? Vários momentos que o povo achava que estava bem, Deus ia lá e reformava, reconstruía, mudava todo o cenário. Tem alguém aqui disposto a ser reconstruído, a ser moldado aqui hoje? Amém? Está comigo? Tá bom, vamos lá. Neemias 13 mostra o cenário que decepção até. O povo já tinha reconstruído os muros, reconstrução física, reconstrução espiritual, de valores. No capítulo 8, Esdras lê o livro de Moisés, e o povo se quebranta, o povo adora, e faz um monte de promessa. Ah, Senhor, a minha família vai ser diferente, nós não vamos tomar forma do mundo, olha, nós vamos dar o melhor para o Senhor. No capítulo 10, eles falam, olha, nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Mas quando Neemias chega no capítulo 13, quando ele volta 12 anos depois de passar no reino, a situação é totalmente contrária. Práticas erradas, decisões erradas. O povo tinha se distanciado do Senhor. A liderança, os sacerdotes, eles tinham já se corrompido, colocaram povos estrangeiros dentro do templo, dentro da igreja, começaram a colocar aquilo que eles têm dentro da igreja. Começaram a ter tolerância, se misturar com o pecado. A aliança até mesmo tem que desarrumar com Tobias. Fizeram até um quartinho para ele, dentro do templo, para ele ficar lá. E não só isso, esse quarto era onde colocava as riquezas. Ele estava ali. O povo parou de ofertar, o povo parou de se consagrar ao Senhor, com medo até. Os cantores, os levitas, deixaram a instrumentalidade, começaram a ir para o campo, se afastando. O casamento com povos diferentes começou a ter uma mistura, perda da cultura, tanto que no capítulo 13 fala que eles não sabiam nem mais falar o hebraico, que era a linguagem original. Mas quando Neemias ele chega aqui no capítulo 13, que nós lemos, capítulo 1, 13, capítulo 1 diz bem assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Aqui acontece mais uma vez uma restauração, uma reforma. Essa restauração ela começou quando o livro de Moisés foi aberto e foi falado ao povo. E aí o que começou a acontecer? Os amonitas e os moabitas foram retirados. Foi tirado aqueles que estavam misturados. Começou a retirar tudo aquilo que tinha misturado, começou a sair. Começou a separar. Quando o livro foi lido, quando a palavra do Senhor, que ele não tinha essa Bíblia, do jeito que nós temos aqui hoje, mas quando o livro de Moisés foi lido, começou uma grande operação. E sabe o que a palavra do Senhor nos mostra, irmãos? Diante de tantas adversidades que eu e você possamos passar, às vezes dentro da sua casa, às vezes com seu esposo, sua esposa, seus filhos, trabalho, é tanta preocupação que vem à nossa mente, não é mesmo? Muitas dúvidas até mesmo de
onde está Deus, como se relacionar com Deus, e às vezes nós tentamos dar o nosso jeitinho, tentar atalhos, tentar subterfúgios para tentar ajudar, como encontrar Deus. E às vezes nós não encontramos uma forma, porque o nosso braço realmente não tem como. Mas sabe como que começou a reconstrução, a reformulação aqui nesse momento? Foi pela palavra. Foi pela palavra. Por quê? Porque a palavra nos mostra que sem profecia o povo se corrompe. Mas a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Eu vou caminhando, a palavra do Senhor está apontando onde eu estou. Eu vou caminhando, a palavra do Senhor está mostrando como está a minha vida. Mas ela aponta também onde nós vamos chegar. Nós sabemos onde vamos chegar, irmãos. Servir ao Senhor não é servir com incerteza. É um relacionamento onde Ele fala, eu falo com Ele, Ele fala comigo. E Ele aponta onde nós vamos chegar. Ele aponta onde vamos chegar. Mas às vezes você pode estar pensando assim, Felipe, mas desde quando eu comecei a vir na igreja, minha vida está de mal a pior. Nada dá certo na minha vida. Eu perdi o emprego. Meu carro bateu, eu tomei uma multa, eu estou sendo perseguido no local de trabalho. A minha família, as pessoas começaram a dar conta para mim. Felipe, tudo está dando errado na minha vida. Eu acho que não vale a pena servir o Senhor, não é possível. Sabe o que está acontecendo? É porque às vezes você estava tão acostumado na sua casa com a escuridão, que você nem via mais a sujeira na sua casa. Você já estava acostumado, você já vivia nesse mundo, contando as mentiras, contenda, dissensão, tentando sempre dar um jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Você vivia a sua vida no seu esforço, achando que está tudo certo, como os reinos ali de crescimento, o poder, está tudo prosperando. Mas sabe o que mudou na sua vida? Desde quando você entrou aqui na igreja, ou alguma outra igreja, como Jesus falou com você, essa luz entrou na sua casa e mostrou a podridão que está dentro da sua casa. Mas ele só não aponta o erro, o pecado, não. O Espírito Santo começou a atuar dentro de você para que você possa resistir ao pecado. O Espírito Santo começou a atuar dentro de você para que você possa entender aquilo que precisa ser consertado dentro da sua casa. Você lembra da dracma perdida? Perdeu a dracma dentro de casa. Às vezes tem coisas que eu e você estamos perdendo dentro de casa. No diálogo, na família, no trabalho ou dentro da igreja. Por que estamos perdendo? E como se encontrar a dracma perdida, o valor perdido? Como? Acendendo a luz. Irmão, o que eu e você precisamos é da palavra do Senhor. O que eu e você precisamos é dessa luz que ilumina, que mostra o pecado. O Espírito Santo que convence a nossa vida. E às vezes a gente acha, como eu falei, a nossa vida veio na igreja, a vida piorou. Deus está tentando a gente. Será que Deus está tentando eu e você? A tentação é o diabo lançando para você, para tirar o pior de você. Ele te oferta, ele te mostra coisas que te atraem ou te fazem reagir, para que você possa agir com ira, para que você possa mostrar aquilo que está de pior dentro de você, o seu pecado. Mas Deus não tenta o homem. Deus ele prova, assim como ele fez com Jó. Sabe por quê? Deus ele não quer tirar o pior de você, ele quer tirar o melhor de você. Ele quer que mesmo diante das adversidades, mesmo diante de tantas circunstâncias, ele possa tirar de você o seu melhor louvor, a sua melhor oração, a sua melhor oferta. Entrega ao Senhor. Ele quer tirar o melhor de dentro de você. Esse é o poder da palavra do Senhor dentro de nós. Elias ele restaurou o altar e o fogo do céu desceu. Mas ele teve que juntar as pedras. Irmão, a reforma dentro de nós é juntar as pedras. Não é uma pedra aqui, uma pedra lá, um pouquinho da Bíblia só. Não, é juntar todas as pedras para ter uma base firme, uma só palavra. Quando você está firmado na palavra, aí o fogo do céu cai sobre a sua vida. Aí o Espírito Santo visita e quebrando o seu coração. É o poder da palavra do Senhor. E quais foram os resultados?
de Neemias aqui, quando ele leu a palavra do Senhor, quais foram os resultados? No momento o cenário era diverso, de corrupção, de perda de valores, de mistura, de perda de propósito. Quais foram os resultados de Neemias quando ele trouxe a palavra? Houve purificação do templo, tirou tudo aquilo que estava misturado nas pessoas, amonitas, moabitas, foi tirado tudo isso do templo. O quarto que estava reservado para Tobias foi retirado. O povo que tinha deixado de servir ao Senhor passou a servir ao Senhor. Os levitas, cantores, passaram a realmente exercer instrumentalidade. Tudo aquilo que era um cenário de afastamento, após a palavra de Deus e as ações, o povo foi se voltando ao Senhor. Havia comércio dentro do templo, havia ali venda. O coração do povo foi se distanciando de Deus e voltando para aquilo que era terreno. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje? Eu não estou falando da igreja lá fora, não, estou falando aqui dentro, eu e você. Será que às vezes a gente não está se misturando com as coisas desse mundo? Será que às vezes a gente não está negociando valores? Comerciando? Querendo troca com Deus? Trazendo aqui dentro do mundo uma barganha? Manchando o nosso tempo, que é o nosso coração, a nossa vida? E às vezes a gente coloca a culpa em Deus, como os pastores. Eu não vou tocar mais, eu não vou mais à igreja, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, não faz sentido para mim, nada está dando certo. Irmão, eu não estou aqui para te condenar, muito menos para te exortar, mas eu estou aqui para te dizer que a palavra está sendo aberta, a palavra está sendo lida, e essa palavra tem poder para mudar a sua situação, a palavra tem poder para reformar, para reformular a sua vida, mudar os seus valores. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem alguém entendendo qual é o poder da palavra dentro de você? O poder da palavra, de mudar. E ali o resultado foi de purificação. Tudo mudou. O povo que ele estava. Tudo voltou a ser como era antes, talvez até mais avivado. Os sacerdotes voltaram a atuar como era esperado. O culto começou a ocorrer. Os casamentos que estavam misturados, povos diferentes, linguagem diferente, começou a ser banido. A palavra, por si só, ela traz isso. Mas não adianta, irmão, nós viemos aqui à igreja hoje, amanhã, domingo que vem, ouvir a palavra, Deus falou com você, e ficar simplesmente em pensamento, invenções. Ah não, eu vou mudar. Amanhã, segunda-feira, eu vou começar uma nova vida. É igual dieta, né? Segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Já tentei várias vezes também. Eu acho que não está funcionando não. O pastor está até chamando a minha atenção agora. Não adianta a gente vir da igreja, ouvir a palavra do Senhor e ficar só numa intenção. Eu vou mudar. Sabe o que Elias fez? Ele abriu a palavra, expôs e começou a mudar a atitude. Meu irmão, de nada vale você vir na igreja, receber uma bênção, Deus falar com você e você não mudar. A decisão não depende de mim, é você. É você que tem que colocar o seu coração diante do Senhor. É você que tem que se entregar diante do Senhor, cada um dos seus pecados. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe o que você fez hoje. Você sabe o que está te afastando de Deus. Você sabe o que está atrapalhando o convívio na sua casa. Você sabe. Deus sabe. Mas Ele quer ouvir a sua entrega. Ele quer uma atitude. Reconhecer. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder de tirar você do mundo. De tirar o mundo de você. Foi o que aconteceu hoje. De salvar e santificar. A palavra tem poder de purificar os seus maus costumes, como ali os sacerdotes, o templo foi purificado, de restaurar o templo e o lugar de adoração, de resgatar os valores. Eles já estavam, era de costume guardar o sábado, era um princípio. O que eles começaram a fazer? Não, vou guardar o sábado não, vou trabalhar dobrado para vender, vou ganhar. Eles acharam que eles iam conquistar.
No caso do sábado, eles iam fazer aquilo que eles mereciam, ganhar o que eles mereciam. Mas os valores estavam invertidos. E a palavra veio para mudar tudo isso. Neemias foi colocando tudo em ordem. Ele foi até um pouco mais firme, tá? A palavra fala aqui que ele chegou com firmeza, começou a expulsar mesmo, sai para lá, você vai para cá. Foi até mais firme, rígido. Irmão, que eu e você possamos tomar a palavra como algo para mudar a nossa vida, mas que nós não venhamos a negociar com o pecado, negociar com o mundo. Eu e você estamos aqui hoje não é porque nós somos melhores do que ninguém. Eu e você estamos aqui hoje porque nós reconhecemos o poder da palavra do Senhor. Eu e você estamos aqui porque nós reconhecemos que de nós mesmos nós não temos nada. Pelo nosso esforço, pelas nossas obras, como diz a reforma, de nada nós conseguimos. Mas nós reconhecemos que aqui, que na nossa vida, na nossa casa, há uma palavra de Deus operando nos nossos corações, há o Espírito Santo movendo todas as coisas, para que nós possamos buscar em Deus a purificação da nossa vida. Ter os nossos pensamentos alinhados ao propósito de Deus. Não misturar a nossa fala com as coisas desse mundo, mas a nossa linguagem possa ser uma linguagem espiritual. A boca fala, o coração está cheio. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para falar das maravilhas de Deus em nossas vidas. Nesse momento eu peço que vocês se coloquem de pé. O Ministério do Louvor vai estar aqui à frente. Irmãos, falamos sobre o que é reforma. Reformar, reconstruir a minha vida e a sua vida. O que é, o que foi a reforma protestante. Mas Neemias fala aqui das últimas reformas. Irmãos, as reformas não acabaram. Todos os dias nós estamos sendo reconstruídos, reformulados, moldados. Você está disposto, irmão, a aceitar o confronto do Senhor, o confronto da palavra do Senhor? Você está disposto a quebrar as paredes da separação, ou às vezes de quebrar aqueles quartinhos que você deixa ali? Não, essa parte aqui é minha, ninguém mexe. Você está disposto a abrir mão dos seus valores familiares, às vezes, aquilo que você carrega, mas que está te prendendo, que está te travando as coisas desse mundo? Você está disposto a abrir mão de tudo isso, de ser reconstruído pelo Senhor? De nada vale aqui, irmãos, nós falarmos da história, falarmos de Neemias, da Bíblia, e não aplicarmos isso à nossa vida. Mas quando você tem a palavra aberta, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, Ele está trabalhando dentro de você. Tem alguém aqui que está sentindo que Deus está trabalhando no seu coração? Que o Espírito Santo está trazendo à memória coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser retiradas e deixadas de lado. Às vezes amizades, jovem, às vezes amizades que você precisa deixar de lado. Momentos do seu dia, homem, mulher, que você às vezes não está tendo mais para Deus. Deus é só o que sobra. Então, se der, eu vou. Se, e a gente vai acostumando e vai se misturando as coisas desse mundo. Mas a palavra nos fala que nós não devemos nos conformar às coisas desse mundo, mas nós devemos transformar a nossa mente, nosso entendimento. E todos os dias nós estamos sendo transformados, mente e coração, pela palavra do Senhor. Muitos anos se passaram, irmãos, todas as passagens que nós falamos aqui. Mas como está a sua vida hoje? Esses altos e baixos da sua vida, como está? Momentos que você cresceu, conquistou, perdeu? Como está a sua vida hoje? O Senhor está batendo a porta do seu coração. Ele quer não só entrar na sua casa, mas Ele quer mudar tudo. Deixa Ele mudar. Aquilo que às vezes você acha que tem valor, deixa o Espírito Santo tirar, deixa. Às vezes pode doer um pouquinho, pode ser um pouquinho, né, bem ajustado, mas deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Louva está sendo atuado.
E peço para que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, te convencer do que precisa ser mudado. Que a palavra do Senhor venha achar morada no seu coração. Que Ele possa resgatar, reformar a pureza do templo, restaurar o propósito. E aí você vai ver a provisão de Deus na sua casa.